Uma das grandes diferenças da primeira sessão da terapia cognitiva comportamental, quando comparada a outras abordagens, é a grande estruturação dessa primeira sessão e um papel muito mais ativo do profissional de psicologia. Podemos destacar que nessa primeira sessão, a ênfase na inspiração da esperança do paciente e do cliente, no estabelecimento do rapport, na definição de metas e já a proposta de um planejamento, de uma ação terapêutica já ser realizada na primeira sessão é um grande destaque, ou podemos também dizer um grande diferencial dessa abordagem de psicoterapia. Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. No programa de hoje nós iremos abordar a importância e a configuração da primeira sessão da psicoterapia cognitiva comportamental, também conhecida como TCC. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre a psicologia, sobre o comportamento humano. Todas as semanas, vídeos novos para você. Talvez você não saiba, mas a primeira sessão de uma psicoterapia é um momento crucial para o estabelecimento do vínculo e do rapport entre o paciente e o profissional, o psicoterapeuta, a psicoterapeuta. É muito comum que muitas vezes, após a primeira sessão, muitos clientes desistam de dar continuidade ao processo da psicoterapia. E isso muitas vezes acontece por problemas de comunicação, falta de estruturação e às vezes até, veja você, dificuldade empática do profissional de psicologia em compreender as necessidades, as expectativas e as demandas do paciente e do cliente. É claro que muitas vezes o próprio paciente ainda não está pronto, preparado para dar início ao processo psicoterapêutico. Mas cá aqui entre nós, se ele já procura o atendimento, é porque ele já deu um passo enorme para iniciar o processo da psicoterapia. E talvez o profissional de psicologia não soube se comunicar e abordar as necessidades específicas daquele cliente em questão. É por isso que nós vamos no programa de hoje abordar a primeira sessão da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, trazendo que de uma forma rápida algumas considerações sobre essa primeira sessão e a diferença, ou melhor dizendo, as diferenças que essa abordagem traz no primeiro atendimento, se comparado a outras abordagens. Nós, inclusive, já temos um programa aqui onde nós abordamos dicas gerais sobre a primeira sessão da psicoterapia. O card vai aparecer aqui para você ou aqui, para depois você dar uma conferida. Só que no programa de hoje, nós vamos trazer algumas dicas, algumas orientações e ajudar você a compreender um pouquinho melhor a primeira sessão da TCC. Para iniciar, nós queremos trazer como um destaque o papel do psicoterapeuta, do profissional de psicologia no atendimento na psicoterapia da TCC. Podemos ver que o papel desse profissional é muito mais ativo. Ele tem um papel muito mais ativo desde a primeira sessão, se comparado a algumas outras abordagens. É claro que a TCC não é a única abordagem que o psicólogo, a psicóloga tem um papel bem mais ativo no atendimento, na psicoterapia. Mas, queria já dar esse destaque, psicólogo, a psicóloga, nessa primeira sessão, nesse primeiro atendimento com o paciente, ele vai ser bem mais ativo, ele vai fazer perguntas, ele vai direcionar o processo do atendimento da psicoterapia, ele vai ajudar o paciente, o cliente, a estruturar o plano de ação, o entendimento do que pode estar acontecendo com ele, já pensando inclusive em estabelecimento de metas já na primeira sessão e até mesmo quando necessário, já fazer até aplicações de escalas, normalmente escalas com foco na avaliação da ansiedade e do humor, para que o paciente também entenda como acontecem os seus sintomas e como esses sintomas repercutem nos seus pensamentos e na forma como ele se sente. Então, esse já é um destaque muito importante. Mas como é a estruturação dessa primeira sessão da TCC? Nós vamos ter aqui como base a obra, um dos livros
de uma das grandes referências da TCC mundial, que é Judith Beck, né, que é filha de um dos pais, né, da terapia cognitiva, Aaron Beck. E o livro que nós vamos trazer como referência da autora Judith Beck é o livro Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, a terceira edição, que é da editora Artmed. A autora defende que já na primeira sessão, após o recebimento do paciente cliente escutar a queixa, porque ele está procurando um acompanhamento psicológico, que o profissional da TCC, ele já nessa primeira fase inicial, ele faça a inspiração da esperança para o paciente e o cliente. E seria mais ou menos fundamentar para o paciente e o cliente como a abordagem da TCC pode ajudá-lo a lidar com o problema, com os sintomas ou com o transtorno que ele está enfrentando. Vamos verificar o que a autora, na obra, destaca sobre essa parte inicial da inspiração da esperança. Segundo a autora, na primeira sessão, nosso objetivo é inspirar a esperança. Pesquisas mostram que a TCC é efetiva para diversas questões. E é crucial transmitir essa confiança aos nossos clientes. Vamos fornecer informações sobre como a TCC pode ser benéfica para o problema específico do cliente, estabelecendo desde o início uma base sólida para o tratamento. Então, esse papel mais ativo, podemos dizer assim, do profissional de psicologia já na primeira sessão, de trazer, podemos dizer até um conforto, né? Um certo alento à ansiedade e à angústia que o paciente pode estar vivenciando, deixando claro que a TCC, com as suas técnicas, com as suas fundamentações, com seus referenciais, seus métodos, pode sim ajudar o paciente a lidar com o problema que ele está enfrentando. Ainda nessa primeira parte da primeira sessão, assim como várias outras abordagens, é fundamental na TCC também o estabelecimento da confiança e do rapport. É através do estabelecimento da confiança e do rapport que os pacientes e clientes se sentem acolhidos, se sentem escutados, ouvidos, e inclusive tem o que nós chamamos, né, em todas as abordagens, do efeito catártico, né, da diminuição da angústia, da ansiedade, em poder falar, se sentir entendido, se sentir escutado pelo profissional que ali está com ele. Vamos verificar então o que a autora destaca sobre esse outro ponto importantíssimo da primeira sessão da TCC. O estabelecimento do rapport e da confiança é fundamental construir o rapport e a confiança desde o início. Isso cria um ambiente seguro para o cliente compartilhar suas preocupações. Vamos também apresentar um plano de tratamento geral, mostrando ao cliente que estamos comprometidos em guiá-lo em direção ao bem-estar. Aqui nós podemos perceber também uma das grandes diferenças da primeira sessão da TCC. Como eu já havia dito, primeira sessão da TCC, o profissional vai ter um papel muito mais ativo, mas ela também tem um papel de ser uma sessão de educação, de psicoeducação e orientação para o paciente e o cliente. Então veja que a autora já diz que nessa fase do estabelecimento do rapport e da confiança, é importante que o psicólogo, que a psicóloga, também deixe claro para o paciente que o objetivo dele ali é estar comprometido ou comprometida e ajudá-lo, guiá-lo a lidar com os problemas, com as situações que tenha cometido em suas vidas. Um terceiro ponto que eu quero destacar dessa primeira sessão da TCC, que é algo bem peculiar, inclusive dessa abordagem, já é na primeira sessão a possibilidade da verificação do humor e do monitoramento do humor, inclusive com a utilização de escalas do humor e até mesmo os testes psicológicos, como os testes, né, das escalas de Beck, BDI-2, escalas de ansiedade. Os autores dessa abordagem defendem que já na primeira sessão é importante fazer essa verificação e através dessa verificação a gente traz um trabalho de autoconhecimento e de psicoeducação para o paciente e o cliente, avaliando os indicadores do seu estado do humor, apresentando como está esse indicador já na primeira sessão e fazendo uma relação com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. Vai ajudar a ele entender o processo da recomendação e o processo terapêutico, inclusive acompanhar a sua possível melhora. Outro ponto para se destacar em relação à primeira sessão da TCC é que é muito comum que os profissionais já tragam para o paciente ou para o cliente uma introdução sobre o modelo cognitivo da TCC, trazendo
uma explicação sobre a interconexão entre os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos das pessoas, no caso do paciente, trazendo inclusive exemplos, modelos ilustrativos de como o pensamento, o comportamento e os sentimentos estão interconectados. Isso é muito importante para que o paciente, o cliente, comece a compreender o modelo cognitivo para explicar como ele se sente, como ele se comporta e como ele pensa. Isso vai ser fundamental para os estabelecimentos das metas, a identificação dos pensamentos automáticos e sim para o planejamento ou plano terapêutico da TCC. De uma forma geral, nós podemos dizer que pensamentos automáticos são pensamentos rápidos que acontecem em relação a determinadas situações e que geram comportamentos muitas vezes nem percebidos pelos pacientes e pelos clientes. Podemos dizer que essa é uma das molas mestras das intervenções da TCC. E já na primeira sessão, o profissional de psicoterapia irá trazer já essa informação, essa psicoeducação para o paciente, o impacto dos pensamentos automáticos para a vida dele, para a forma como ele lida com seus problemas, com suas queixas psicológicas. Por fim, cabe destacar que na primeira sessão, normalmente já vai se pensar em estruturar um plano de ação terapêutica. Às vezes não é concluído na primeira sessão, mas um dos objetivos da primeira sessão já é abordar esse plano de ação terapêutica, onde vai fazer parte desse plano de ação terapêutica as metas da psicoterapia, os registros dos pensamentos e do comportamento. Isso mesmo, a TCC trabalha com registros após a sessão. É comum que nessa abordagem os pacientes e clientes tenham algumas atividades que precisam fazer entre uma sessão e outra, como fazer registro dos pensamentos, registro dos seus comportamentos. São vários métodos e técnicas que essa abordagem utiliza para ajudar o paciente, o cliente e o terapeuta a identificar quais são os pensamentos automáticos, os comportamentos que eles geraram, a construção de pensamentos alternativos em relação aos pensamentos automáticos, que vai ser fundamental aí para o processo da psicoterapia cognitiva comportamental. Bem, nós podemos ver até agora a importância da primeira sessão da TCC e como o papel do profissional de psicologia nessa abordagem é muito ativo. E já há, sim, um trabalho de orientação da própria abordagem, de estabelecimento de metas, de estruturação e de psicoeducação sobre o próprio processo da abordagem terapêutica e dos problemas, dos sintomas, dos transtornos que o paciente e o cliente pode estar vivenciando. É comum, inclusive, como já dito, já a utilização de escalas, de medidas da avaliação da depressão, da ansiedade, para ajudar o paciente a entender como ele está, o que está acontecendo com ele e fazer um monitoramento. Se você quer mais conteúdo sobre a primeira sessão de psicoterapias, e eu vou deixar aqui ao final do vídeo para você a indicação de um dos programas que nós fizemos com dicas, orientações sobre o primeiro atendimento, a primeira sessão do primeiro paciente de um profissional de psicologia. Mesmo que não seja o seu primeiro paciente, eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer mais conteúdos, mais insights para você. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo, essas informações, esse conteúdo. Se foi relevante para você, vai ser relevante para outras pessoas também. Até a próxima.